Já imaginou se de repente alguém vira para você e diz: produza um resumo? E aí você olha e pensa, fala: caramba, como fazer isso? Agora, acrescente a essa cena o fato de que a produção do resumo pode implicar de alguma forma na sua vida, trazendo consequências. Então, como produzir um resumo? Existem tipos de resumo? Há técnicas que podem ser empregadas na hora de produzir essa atividade? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Bem-vindo e bem-vindo, eu sou o professor Sávio e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre resumo. Quais são as técnicas, quais são os caminhos, de que forma a gente pode utilizar esses benefícios todos que o professor Sávio vai trazer para que a minha vida de fato melhore. Mas antes disso, você já sabe, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho aqui embaixo e compartilhe o vídeo, porque isso ajuda pra caramba. Bom, pessoas, eu sei que muita gente tem dúvida com relação à produção de um resumo, e agora, de certa forma, essas próximas séries, esses próximos vídeos que eu vou produzir no canal, especialmente aqui no Me Ajuda Professor, serão voltados para algumas práticas cotidianas e sim, vou apresentar outros elementos que fazem parte da nossa vida de estudantes. Então, escolhi primeiro o resumo porque logo depois que a gente lê um texto, e esse foi o vídeo da semana passada, se você não viu, dá uma olhadinha nesse card aqui porque pode ser que ele seja bem útil para você. Então, entendemos como funciona a leitura, agora é preciso saber como é que a gente resume. Ah, professor, mas existem tipos, eu queria saber como é que faz, tem um manualzinho. A ideia é mostrar para vocês alguns tipos de resumo, o que que isso é, como é que isso funciona, e depois quais são os principais tipos de resumo, e por fim, a última parte desse vídeo eu vou deixar uma espécie de caminho para que você produza de fato um bom resumo, um bom trabalho. Ah, uma observação importante. Como é uma espécie de aula, então eu vou acabar aqui utilizando de alguns materiais diferentes, talvez esse vídeo acabe ficando um pouco diferente daquilo que vocês já estão acostumados, tá bem? Eu chamei de resumo fácil justamente porque a ideia é mostrar para vocês algumas características de modo prático. Então, dicas de como construir um resumo. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é um resumo. O resumo, ele é essencial para qualquer tipo de pesquisa ou de estudo. Curiosamente, esses dias atrás, numa aula, até uma pessoa me perguntou: professor, mas ainda usa resumo, fichamento? Eu estou um pouco afastado das aulas, estou retornando agora. Ainda se usa isso? E eu disse para essa pessoa: olha, nunca deixamos de utilizar. O que a gente fez é agregar essa prática de resumir, fichar, etc., elementos novos, como tecnologias. Então, há inúmeros aplicativos que você pode fazer uso no cotidiano da vida de estudos que têm o objetivo de facilitar a sua prática. Eu não vou deixar de resumir, eu apenas vou deixar de resumir na folha de papel e vou resumir num app. E aí você fique à vontade para poder escolher qual é o melhor. Talvez eu faça um vídeo aqui, vamos ver o que o pessoal acha, falando sobre os principais apps que podem ser utilizados na vida de estudos. Acho que é uma ideia bacana, acho que muita gente vai achar isso aí legal. Bom, então é sim, o resumo é um recurso essencial de pesquisa, de estudos. Eu até digo muito para os meus alunos e alunas o seguinte: terminou de ler um material, terminou de analisar um texto, um artigo, enfim, crie o hábito de resumir. Porque todas as vezes que nós resumimos aquilo que lemos, nós estamos, primeiro, revisando o conteúdo. E pensamento, reflexão, é de fato repensar. Segundo, o fato de você produzir um resumo daquilo que você leu te ajuda na construção de uma reflexão crítica. E terceiro, você já tem conhecimento de causa. Se amanhã você precisar desse resumo ou desse assunto de alguma forma, você já tem aí um norte, um começo para poder explorar os seus conhecimentos. O resumo, então, é uma exposição de forma concisa e seletiva de um texto. O que você vai fazer não é expor tudo, afinal de contas seria, então, copiar e colar. E não é esse o objetivo do resumo. O resumo é você ler e tirar desse texto uma concepção sintética, seletiva, de fato, com as partes principais, palavras-chave, elementos que podem te ajudar depois na construção de outros trabalhos ou outras atividades. Por exemplo, uma resenha, por exemplo, uma palestra, ou a produção de algum tipo de apresentação, não necessariamente uma palestra. Tá?
No resumo, nós devemos destacar os elementos de maior interesse. E há um porém. É importante que nós sejamos fiéis às ideias de quem escreveu o texto. O resumo não é um espaço para você alterar ideias de autor, fazer suas reflexões, fazer críticas, não. O resumo tem a obrigatoriedade de que você permaneça fiel àquilo que diz o autor do material. Então, se o autor disse lá uma aberração ou tem um erro de português, a gente transfere isso para o trabalho, deixando claro que não é nosso. Aconteceu com você, professor? Sim. Já teve ocasiões de utilizar referências, palavras-chave de textos e que haviam erros. E você transcreve na íntegra, porque afinal de contas a obra não é sua. Você explica no seu trabalho que há um erro ali. Faz essa correção. Mas não vejo por que alterar, até porque a obra não é sua. Cabe, lógico, informar o autor ou a autora para que, eventualmente, numa segunda edição, ele ou ela faça as correções necessárias. Não é? Bom, qual é, então, a diferença entre resumo e resenha? É a mesma coisa, professor? Não tem diferença? É a aplicação disso que manda? Não. Resumo é uma coisa, resenha é outra coisa, e ambos, resumo e resenha, têm tipos e aplicabilidades distintas. A resenha é, por essência, um texto crítico. Lá você vai explorar a sua capacidade analítica, a sua capacidade investigativa e a sua capacidade crítica. Logo, você precisa de conhecimento prévio, de informações anteriores, para que você seja capaz de produzir essa resenha. Se você não tiver informações, se você não tiver conhecimento, se você não tiver capacidade crítica, dificilmente a resenha ela vai ser produzida. Tá? Atentem-se para isso, porque de fato isso faz diferença na hora de você produzir um trabalho. Um detalhe importante, eu não estou dizendo que você não é capaz de produzir. Eu só estou te dizendo que se você se coloca na posição de alguém que produz alguma coisa sem conhecimento prévio, você sabe onde é que isso vai acabar? Isso vai acabar no plágio. E plágio é crime. Então, fica a dica, toma cuidado, tá bom? Agora, e o resumo? O resumo é um texto imparcial. Ele é um texto que você vai apresentar o conteúdo sem a preocupação de se posicionar criticamente ou de emitir juízos críticos. Ah, professor, então eu não posso fazer uma análise no resumo? Não. E se por acaso alguém te pediu para fazer um resumo crítico, fala para essa pessoa que isso está errado. É bem provável que ela tenha confundido resumo com resenha. Ah, tá, mas o resumo não tem resumo crítico? Sim, existem algumas especificidades e nós vamos olhar melhor daqui a pouco como é que funciona essa parte dos tipos de resumo. Mas vamos com calma, porque resenha é uma coisa, resumo é outra coisa, e a gente precisa diferenciar isso daí de uma forma bem prática para que isso depois não vire confusão amanhã. Bom, mas então para que serve o resumo? Primeiro, para divulgar informações de forma sintética. Eu vou dar aqui um exemplo. Não sei se vocês já pegaram artigos científicos, teses de doutorado, dissertações de mestrado. Normalmente esses trabalhos acadêmicos, eles vêm sempre com um resumo, ao título e depois o resumo. Esse resumo, ele faz parte de uma aplicação prática desses trabalhos. Ele apresenta de forma sintética aquilo que a obra contém. Quais foram os caminhos metodológicos seguidos para se obter o resultado dessa pesquisa? E para que serve esse resumo na prática nesses trabalhos acadêmicos? Eles servem para que as pessoas que são investigadoras e pesquisadoras, portanto, elas não precisem ler todo o trabalho para saber se ele serve ou não para a sua pesquisa. Isso nos ajuda a otimizar o tempo de pesquisa, que afinal é um tempo precioso e a gente sabe que demora o trabalho científico. Então, o resumo te ajuda a fazer uma análise prévia e saber se de fato aquele artigo, aquela dissertação, aquela tese tem serventia, a finalidade pode ser utilizada para a sua pesquisa individual. Segundo, contribuir de fato com o trabalho de quem pesquisa. Obviamente, é muito mais fácil quando você já tem um resumo pronto de algo que pode te ajudar amanhã na hora de escrever um outro material, escrever um outro trabalho. Ou imagina, se você está fazendo aí um projeto de pesquisa, você tendo esses materiais lidos todos resumidos e fichados ou até resenhados, facilita na produção final do seu texto. Fomentar práticas de leitura e síntese e logo de escrita. Vocês se lembram do vídeo passado em que eu falei da importância da leitura, da escrita e da fala como instrumentos fundamentais da formação de um sujeito crítico, de uma sujeita crítica. Então, obviamente, adotar essa prática de resumir pode também transformar o seu perfil de leitor, de leitora, de escritor, de escritora, tá bom? Depois, condensar num arquivo só
informações necessárias, objetivos, conceitos, palavras-chave que podem também contribuir com a sua pesquisa, com a formação do seu trabalho. Além disso, lá você tem capacidade de reunir metodologia e resultados das obras investigadas, o que facilita enormemente, posteriormente, o seu trabalho de produção de alguma forma. Bom, professor, então, quais são os tipos de resumo? Olha, é preciso ir com calma. Agora há pouco eu disse para vocês que às vezes a pessoa pode pedir um resumo crítico, mas o que ela está querendo é uma resenha, e a resenha por si só é crítico. Tá? Mas há uma diferença quando a gente fala de resumo crítico e de resenha propriamente, que é uma crítica. E vejam só, os tipos de resumo são os seguintes. Primeiro, o resumo indicativo. Nesse tipo de resumo, nesse que vocês estão vendo aqui, primeirinho aqui da fila, ele vai se concentrar nas partes importantes, é estruturado de forma curta, com frases curtas e objetivas, que apontam a natureza da obra lida, a forma e qual é o propósito daquilo que você leu, do trabalho que você leu. O segundo dessa lista, o resumo analítico, ele traz informações principais, informa o conteúdo e aponta para as ideias centrais daquilo que é o texto lido, da obra, artigo, enfim. E o famigerado resumo crítico é um trabalho no qual você emite um julgamento sobre a obra, há uma crítica da forma, do conteúdo, do desenvolvimento, da técnica e das ideias principais. Percebam, você não está emitindo uma opinião direta sobre o texto. Você está fazendo um julgamento, você está fazendo uma crítica da forma, do conteúdo, do desenvolvimento, da técnica e das ideias principais. Você não está expondo a sua opinião sobre o assunto, tema da obra, a sua visão sobre o assunto que está sendo desenvolvido ali, ou a sua análise crítica. Você está fazendo no resumo crítico uma avaliação do trabalho produzido sem emitir a sua opinião direta do assunto. Porque isso cabe a uma resenha. E detalhe, na resenha você agrega elementos que são exteriores ao resumo. Porque o resumo você vai apenas se concentrar naquela determinada obra lida. Numa resenha, você pode trazer significados, significantes, símbolos, conceitos, palavras de outras obras para acrescentar no seu texto final e, claro, contribuir com o entendimento e a formação como um todo. Tá bom, professor, bacana, entendi. Mas agora, tem um manual, existe um caminho, tem uma forma de se resumir de maneira sintética? Bom, não. O que vocês vão entender é que quando nós falamos de técnicas de estudo, isso varia de pessoa para pessoa. Você tem liberdade para construir qual é a sua técnica ou de que forma você, então, se adapta a uma determinada prática e como isso contribui para o seu desenvolvimento enquanto indivíduo e também o desenvolvimento do seu conhecimento. De maneira que, se eu, enquanto sujeito estudante, tenho o hábito de riscar livros, talvez outra pessoa olhe para esse meu hábito e diga: Cruzes, ele está estragando o livro. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. O ideal é que você crie o seu método de estudo. Adote as suas metodologias que podem contribuir com a sua prática cotidiana. O que eu vou expor aqui, e esse é meu objetivo, é uma espécie de roteiro simplificado de como resumir. Beleza? Bom, primeiro passo, você vai fazer uma leitura preliminar da obra a ser resumida. E isso para quê? Para que você obtenha uma ideia geral sobre o texto. Não se preocupe nessa leitura preliminar em já ir resumindo, já ir apontando ideias, já ir apresentando conceitos, retirando palavras-chave. Não. Eu costumo dizer que essa primeira leitura é uma leitura de adaptação. Você está mostrando para o seu cérebro: olha, meu filho, são essas aqui as palavras que nós iremos lidar nos próximos minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, enfim, séculos, dependendo do seu nível de leitura. Às vezes você vai realmente precisar, mas não se desespere não. A gente vai melhorando isso com o tempo, sem ressentimentos. Bom, o segundo aspecto é: você precisa buscar saber do que trata o texto. Então você vai buscar saber o seguinte: bom, do que ele fala? Qual é o objetivo desse texto? O que ele demonstra? Quais são os elementos fundamentais que apontam e me ajudam a responder essa pergunta? E aí você faz isso numa segunda leitura. Depois você vai buscar descobrir quais são as partes centrais do texto lido. Bom, imaginem, se o texto que eu estou lendo fala, por exemplo, de mitos gregos, bacana, não viu a série? Dá uma acessada naquele cardzinho lá e acompanha, beleza? Aí você vai dizer: bom, mitos gregos é o meu objetivo.
Obviamente, você já sabe que alguns elementos podem te ajudar a caracterizar do que trata o texto, o que o texto demonstra. Então, fica fácil você apresentar as partes centrais dessa obra, as palavras-chave que podem, amanhã, quem sabe, te ajudar a fazer um mapa conceitual. Detalhe, mapa conceitual é um outro vídeo que nós teremos aqui nessa playlist, tá bom? O quarto movimento é levantar as ideias, provas, exemplos e hipóteses que podem te ajudar a construir o seu resumo. Lembrando que você precisa saber qual é o tipo de resumo que está sendo solicitado, beleza? A partir daí você tem condições de agregar essas ideias, essas provas, exemplos e hipóteses levantadas no texto na construção do seu resumo. O quinto passo é atentar-se para o modo como os parágrafos eles foram escritos. Por quê? Porque dependendo do modo como o autor escreve, às vezes nos parágrafos você encontra a apresentação, você encontra o desenvolvimento, a conceituação, a explicação. Às vezes um parágrafo, o autor ele conta o segredo de todos os tempos daquela obra e você fala, nossa, nesse parágrafo está concentrada a ideia central do autor, então eu não posso abrir mão, eu não posso deixar esse parágrafo passar batido. E por isso que a gente precisa sempre ler os textos com muita atenção e exatamente por esse motivo, nem sempre uma só leitura é suficiente. E por fim, você vai selecionar e marcar as palavras-chave presentes na obra. Depois que você fizer esse levantamento, aí sim você tem condições de elaborar um resumo. Percebam que seguindo esses 6 passos, você tem uma espécie de resumo construído. E aí, obviamente, fica muito mais fácil você construir, estruturar e definir esse seu resumo. Por isso, resumo fácil. Viram que não tem tanto segredo nem tanto mistério? Agora, é preciso lembrar, vai depender também da sua prática. Evidentemente que com o tempo, tudo nosso melhora. Claro, admitindo que você é um sujeito que progride, que transforma, que aprimora e não seja um sujeito que parou no tempo. Mas admitindo que você é uma pessoa que vai atrás de aprimoramento, de conhecimento, de informação e de melhoria contínua, assim como o fluxo do aprendizado, logo, se no começo está ruim para resumir, sim, às vezes a gente pode não ser um expert naquilo no começo, óbvio, com o tempo você vai melhorando a sua prática e aprimorando suas habilidades. A ideia é essa. Agora, o que não vale é parar no tempo e achar que você está muito bom, muito boa.